Deus diz para a antiga que o eu sou te enviou. Uma expressão no seu original hebraico que vai dizer aquele que é autoexistente, existente em si mesmo, aquele que tem vida em si. E aqui João testifica que Deus deu vida em Jesus e Jesus tem vida em si mesmo. Isso quer dizer que Jesus é autônomo na sua vida, não apenas na sua personalidade, ou seja, uma pessoa na sua individualidade, que ao mesmo tempo faz parte da Trindade, mas de modo que, assim como Deus é Deus, que existe por si só, Jesus também é Deus que existe por si só. E isso me leva a refletir, queridos irmãos, que Deus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que gerou um filho sendo Deus como ele é. Você não vai perguntar assim, alguém pode, porque ele não criou, ele gerou, é dele mesmo, né? É assim o nosso credo, é assim a nossa maneira de enxergar o Filho Jesus. Ele é gerado, Filho unigênito, único gerado, não criado. Então, Deus, na eternidade, antes do tempo existir, gerou o seu próprio Filho, sendo Deus de Deus, né? De igual essência. Não se fala, né, substância, mas de igual essência, para a gente tentar exprimir aqui a natureza divina, né? De igual natureza, com vida em si mesmo. E aí, no verso 21, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Aqui João testifica Jesus Cristo realizando um dos atributos conhecidos pelos judeus como a vivificação. Na cultura judaica existia uma oração, Amidah, que eram cerca de uns 15, pensa. E numa delas diz exatamente assim: tu, ó Deus eterno, que vivifica, que ressuscita os mortos. Havia uma oração, uma forma de declaração de bênção, de louvor a Deus, exaltando a Deus, dizendo: tu que ressuscitas. Você pega no Antigo Testamento Elias, Eliseu, pessoas que ressuscitaram os mortos, e aqueles profetas eram altamente conhecidos como profetas, porque eles foram canais de Deus para aquilo que só Deus pode fazer: ressuscitar os mortos. Né? Grande Elias, o grande Eliseu. Por isso que quando Jesus Cristo começou a andar no meio da multidão e ressuscitar pessoas, a menina, né? Aquelas pessoas, e Jesus quando pergunta lá em Mateus 16 para os discípulos: quem dizem os discípulos as pessoas ser o filho do homem? As pessoas dizem, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, outros dizem João Batista. Mas ele fala Elias, por quê? Porque Elias ressuscitava, seus grandes milagres. E ali Jesus Cristo também ressuscitando, as pessoas apontam para Jesus como Elias. Por quê? Porque havia uma promessa messiânica de que Elias viria nos últimos tempos. Não o Elias em si. Por isso eles pensavam que Elias, mas alguém semelhante a Elias, que realizasse os seus milagres. E Jesus era aquele que também ressuscitava pessoas. Ou, como o texto vai aqui dizer, vivifica, porque vivificar é dar vida, é reanimar, é animar, é colocar vida novamente. Vivificar. Então, Cristo Jesus nos vivifica. Queridos irmãos, analisar essas questões e ir mais a fundo, além de enxergar de Jesus como Filho de Deus, a gente precisa entender o que Jesus, como Filho de Deus, tem feito e faz por todos nós. O Evangelho é pregado aos mortos. Nós estávamos mortos, diz lá o texto de Efésios 2. Nós estávamos mortos e andávamos em trevas, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, por seu imenso amor, nos ressuscitou, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Ele.
Isso quer dizer que a ação de Deus em nos dar vida só é possível em Jesus. Em outras palavras, nós, se não for em Cristo, estamos mortos como também os demais. Então, a Bíblia vê e narra as pessoas do mundo como pessoas mortas. Spurgeon vai dizer que as pessoas do mundo estão mortas e não sabem que estão mortas, porque pensam que essa vida que elas hoje vivem é uma vida real, mas não é, é morte real. É como assim, as pessoas estão hoje caminhando, elas estão caminhando a passos largos para a morte eterna. Enquanto nós, em Cristo Jesus, estamos vivendo, as pessoas estão morrendo. Você entende? É aquele negócio, a gente começa a morrer quando nascemos. Já nascemos morrendo, não é? Porque a morte é uma sequência natural da vida, assim que saímos da madre, né, da barriga da nossa mamãe, primeiro segundo é o primeiro segundo, eu tenho 1 segundo a menos de vida, 2 segundos a menos de vida, sempre menos vida. Então, essa é a grande necessidade dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus, de trazer vida. Então, a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus, pela fé, nós interrompemos essa sequência de continuarmos a morrer para começarmos a viver. A partir do momento da sua conversão, começou a contagem regressiva para a vida eterna. Então, a partir de agora, a partir do momento em que eu creio em Cristo Jesus, eu começo a viver. A cada dia que passa, eu estou vivendo mais. Ele interrompe. Por isso que o texto vai dizer, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E quem Ele quer? Todo aquele que crer no seu nome. Todo aquele que crer no seu nome. Queridos, isso é lindo. Isso é profundo. A sequência da nossa vida de morte é interrompida porque Jesus Cristo começa a vivificar. Para exemplificar um pouco mais, uma pessoa morta, a gente sabe que ela começa a entrar em decomposição. E eu não sei, eu acho que é coisa de idade, né? A gente vai chegando numa idade, a gente começa a pensar um pouco mais sobre morte, vida eterna, as coisas vão passando. É assim, vocês percebem essa experiência? Quanto mais tempo você vai passando, você pensa na morte. Eu, quando era garoto, não pensava na morte. Vou pegar um cara de cabelo branco aqui, presbítero Jair, é cabelo branco. Pensa na morte com mais frequência do que na juventude? Com certeza, né? Mas a Mara fez assim. A gente vai percebendo o nosso corpo, né, definhando e tudo mais. Então, pensando, né, eu acabo pensando daqueles que já partiram em Cristo Jesus, e hoje eu estava lembrando daquele menino Marcelinho. Lembra do Marcelinho? Porque, olha como é que são as coisas. O rádio estava do carro que eu vinha, estava falando lá sobre hospital, nefrologia, né, dos rins e tudo mais, e eu me lembro que a causa dele foi o rim, né, ele tinha que fazer diálise e tudo mais. E aí vem, né, eu fico pensando, já está na glória, está lá na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo veio a imagem, né, o corpo já virou pó. Então, quando nós morremos, a cada dia que passa, o nosso corpo se decompõe cada vez mais. Então, a vivificação é a interrupção dessa decomposição. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, falaram para Jesus, mestre, já passaram 4 dias, o corpo já fede, o corpo já está num estágio de decomposição insuportável para quem chegar perto. Mestre, os profetas antigos, Elias, Eliseu e outras pessoas, ressuscitaram pessoas com menos de 3 dias.
Então, já se passaram muito tempo, mestre. Não há histórico em nosso Israel de um profeta que tenha ressuscitado ou interrompido a decomposição com tanto tempo assim. Então, quando Jesus simplesmente dá uma palavra, Lázaro, venha para fora. Lázaro vem por causa da voz de Jesus, porque Jesus ressuscita. Ele interrompe a sequência da morte. Assim, essa questão física, ela é transportada para a questão espiritual, que é o que mais nos importa. Até então, por causa dos nossos pecados, nós estávamos cada vez mais entrando em decomposição espiritual. Cada dia nós entrávamos num estágio mais profundo da morte espiritual. E é assim com a humanidade, cada vez que os anos se passam, mais o ser humano percebe a podridão que há dentro de si. Quando Jesus Cristo livrou aquela mulher de ser apedrejada, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E começar pelos mais velhos, foram largando suas pedras no chão, porque quanto mais o tempo passa, mais você percebe que você é mais pecador. Quanto mais o tempo passa, você percebe que o monstro que é dentro de você é muito maior do que você imaginava. Então essa é a nossa sequência. E Jesus Cristo, ele vem interromper a sequência da podridão da nossa morte, porque ele vivifica. Semanalmente, ou melhor, mensalmente, nós participamos da Santa Ceia, ou poderia falar quinzenalmente, né? De 15 em 15 dias, nós participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela, na sua teologia, ela tem um significado de que nós participamos do sofrimento de Cristo e participamos da alegria de Cristo. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, afirma Paulo. No sentido de que, assim como Cristo morreu, mas também ressuscitou, em Cristo Jesus nós também ressuscitaremos. Então, participar da Santa Ceia é declarar que nós cremos que Jesus está vivo e que ressuscita os mortos. E crendo nisso, nós estamos reafirmando e alimentando a nossa fé, por isso se torna um meio de graça na nossa vida. Por isso Paulo recomenda e exorta: quem comer o pão do Senhor deve discernir, e quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então a palavra que eu trago hoje acerca de que Jesus Cristo, lá em João 5,21, ressuscita os mortos assim como o Pai, é porque Jesus, primeiramente, como eu já disse, ele é Deus de Deus, Senhor como Senhor, de mesma natureza, eterno como o Pai, e tem vida em si mesmo. E por ter vida em si mesmo, assim como o Pai ressuscita, ele também nos ressuscita. É crer que em Cristo Jesus nós não iremos mais morrer, viveremos para sempre. Para terminar, eu não sei quantas pessoas receberam no WhatsApp, eu achei muito interessante um vídeo de um rapaz que tinha sofrido um acidente e um infarto. Quem viu esse vídeo? Ele estava na maca do hospital. E logo assim que ele ressuscita, ele tem uma manifestação de, como é que vou dizer, de uma expressão. Ele estava descontrolado falando acerca de Deus. Quem viu esse vídeo? Viu? Não? Algumas pessoas viram esse vídeo, né? Até compartilhei também entre alguns pastores, entre pessoas, irmãos em Cristo Jesus, de alguns grupos que eu tenho, porque foi um fenômeno muito interessante. Ele, logo assim que volta do infarto, né, que segundo ali os ditos ali, né, ele havia morrido e foi ressuscitado, né, um procedimento médico, né, ressuscitar. Ele começa a falar que a glória de Deus é linda e começa a falar para as pessoas que precisam se arrepender, Jesus é lindo, a glória de Deus é linda. Ele entra ali e os médicos tentando acalmar ele, tudo bem, agora fique calmo, tudo mais, não, deixa eu chorar. Ele estava ali num êxtase, né? Essas coisas me chamam a atenção. Porque, para muita gente pode dizer assim, Ebenezer, ele estava emocionado ali, é da cabeça dele. Né? Muita gente pode dizer assim, é da cabeça dele.
Queridos, se eu não acreditar na palavra de Deus, e de que, de fato, quando nós morremos, nós estamos com Cristo Jesus, eu anulo, por exemplo, esse evento desse rapaz. Aquilo me emocionou bastante, porque eu creio que verei a glória do Senhor, creio que estarei com Deus. Eu creio que quem eu já perdi em Cristo Jesus, os meus amados em Cristo Jesus, já estão na glória, usufruindo de algo que um dia eu verei. Eu creio. Ontem eu estava lá com a juventude, não pude estar aqui com a junta diaconal, no seu aniversário, estava num evento da Federação de UMP, e lá na hora da música, do louvor, e eu falei assim, cara, como é gostoso a gente louvar a Deus aqui, e no céu ainda vai ser melhor, como vai ser esse negócio lá? Né? Tantas músicas que nós temos aqui, tanta beleza musical, e no céu, que é o lugar perfeito e mais rico, é inimaginável, indescritível. Não se pode falar. Eu fico já imaginando tudo aquilo. Porque muitas vezes as pessoas têm noção de que o céu será um lugar morno, né? Paradão. Não. Creio que a gente vai ver para sempre. Será um lugar riquíssimo de alegria e de abundância. Por isso o texto chama, entre para o gozo do seu Senhor, da alegria. O gozo do seu Senhor é uma expressão assim, em êxtase de alegria, de extrema alegria, de compulsão de alegria no Senhor. E assim, Jesus Cristo, visando a glória que lhe estava proposta, suportou toda a agonia da cruz. E hoje ele é glorificado, exaltado entre as nações. E um dia nós estaremos lá, porque um dia Ele irá nos ressuscitar. Então, assim como os nossos irmãos e queridos que já estão na presença do Senhor, e isso alegra e conforta o meu coração, porque eles estão vivos, estão muito melhor do que nós. Nós estamos indo para aquilo que eles já alcançaram, que é estar no Senhor, porque a partir do momento que Jesus Cristo me ressuscitou espiritualmente, Ele interrompeu a minha sequência de morte, e agora eu começo a viver para um dia viver plenamente na presença do Senhor Deus. Interrompeu a minha sequência de morte. Por quê? Porque Jesus Cristo é vida, assim como o Pai o é. Nós vamos cantar o hino de número 299, que é renovação, que tem exatamente essa frase, né, de vivifica nossas almas, ó Senhor. Porque assim como Jesus Cristo já nos ressuscitou espiritualmente, nos tirando do pecado, nos salvou, Ele vem fazer isso todos os dias, de modo espiritual, para que possamos permanecer nessa vivificação. Vamos colocar em pé, vamos cantar e orar, encerrando a devocional desta manhã.
Pai, nós queremos primeiramente Te adorar e Te agradecer, porque, ó Pai querido, Tu és Deus sobre nossas vidas, Deus eterno, presente em nós. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome pela vida do Teu Filho Jesus, gerado na eternidade, o único Filho. E Te louvamos, ó Pai, porque Tu não poupaste a vida do Teu único Filho, mas a entregou por nós, para que através dele sejamos vivificados, temos nova vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor interrompe a nossa sequência de morte, o Senhor interrompe a nossa podridão, e cada dia que passa, Senhor Deus, nós estamos mais próximos daquilo que haveremos de ser por toda a eternidade, onde o nosso corpo será transformado, onde a nossa mente será transformada, onde já a morte não existirá, onde já não existirá mais luto, e nem dor, nem pranto. Mas nós Te agradecemos, ó Pai, porque essa obra maravilhosa começa aqui e agora. Não mais estamos mortos, mas vivos sim, em Cristo Jesus, uma nova vida espiritual, de uma semente incorruptível. Obrigado, Deus, porque espiritualmente estamos vivos e não mortos, à semelhança dos demais que outroramos também estávamos. Pai, nós queremos Te glorificar, porque ainda que não possamos enxergar o reino espiritual, as virtudes espirituais, nós cremos. Cremos, ó Pai, na vida eterna. Cremos que Tu estás aqui e ao mesmo tempo sentado no Teu alto e sublime trono. Cremos que Jesus Cristo é neste momento adorado por todos os anjos e por todos os santos que já estão na Sua presença. Cremos, Senhor Deus, que a nossa carne também tem um espírito que irá encontrar-se contigo. Cremos, Senhor Deus, que neste lugar há anjos, seres espirituais, há batalhas espirituais aqui acontecendo. Cremos, Senhor Deus, que após esta vida veremos a vida eterna em Cristo Jesus. Veremos a Tua glória. Cremos em Ti, porque Tu és Deus e vivifica os mortos. Glórias ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus